Boa tarde a todos. Nós estamos ao vivo aqui pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo, pelo Facebook, redes sociais. E nós vamos agora transmitir para vocês e participar junto com vocês de uma aula de história sobre urbanização e modernização. Eu vou estar com vocês aqui no chat, fazendo uma interação, e a aula será com a professora Priscila. Obrigada, professor Carlos. Hoje a nossa aula, então, será do 9º ano, sobre urbanização e modernização. Será o tema da nossa aula, não será a única aula sobre essa temática que nós vamos estar ministrando, eu e o professor Carlos. Nós teremos mais uma aula para a gente continuar os trabalhos, o estudo sobre urbanização e modernização do Brasil. Essa aula ela é referente à habilidade número 5, estudantes do currículo paulista, onde fala sobre identificar o processo de urbanização e modernização da sociedade brasileira, avaliar suas contribuições e impacto nas regiões em que vivem. Está disponível no material do currículo paulista. Nesse QR Code, vocês conseguem ter acesso ao material do estudante, onde ele vai estar todo esse material e mais algumas outras atividades, vai estar neste QR Code que vocês podem estar acessando. Se vocês procurarem também em plataformas digitais de busca, é só procurar material de apoio ao currículo paulista, vocês vão localizar este material, ok? Qual é o objetivo da aula? O objetivo da aula, estudante, é a gente estar desenvolvendo com vocês um olhar sobre o perfil da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro, sobre a passagem do tempo, as transformações da sociedade da época, o modelo europeu e o que acarretou na nossa sociedade atualmente. Aí? Vamos lá. Para iniciar a nossa conversa, eu coloquei um mapa aqui para vocês. A gente vai trabalhar muito com isso na nossa aula de História no 9º ano. Muito com utilização de fontes históricas, análise, para desenvolver melhor a atitude historiadora de vocês. Esse é um mapa, eu sei que nem todos vocês são da cidade de São Paulo, mas esse é um mapa do bairro do Bexiga, aqui na cidade de São Paulo. É um bairro muito tradicional aqui em São Paulo. É um mapa de 1890. Vocês podem verificar que são poucas ruas, poucas casas, poucos terrenos nesse local. Esse é o bairro do Bexiga, em 1890. O bairro do Bexiga, depois vocês podem verificar na outra fonte que eu tenho aqui, que é de 1916, ela houve um grande aumento. Olha a diferença de um mapa para o outro. Em poucos anos, a quantidade de ruas, de casas, de moradias que está presente nesse segundo mapa. Em pouco tempo, a cidade de São Paulo passou de uma pequena vila com poucas casas para uma cidade desse tamanho, cheio de casas, cheio de moradias, muitas ruas. Esse é o trabalho que nós vamos estar desenvolvendo com vocês hoje. A gente vai analisar essas fontes históricas, vai falar sobre essa mudança historiográfica que teve, de paisagem, de território, de higienização, de urbanização, tanto da cidade de São Paulo quanto da cidade do Rio de Janeiro. Ok? Para começar a nossa conversa, a gente vai fazer uma pergunta para vocês em atividade pelo chat. O que é urbanização para vocês? O que é higienização para vocês no Brasil? Eu gostaria que vocês interagissem no chat por 2 minutinhos sobre o que é urbanização para vocês, estudantes. O que é ser urbanizado? 2 minutinhos para responder no chat, por favor.
voltamos com a interação, professora Priscila. Nossos alunos já estão aqui colaborando acerca da urbanização e do saneamento no Brasil. A Natasha, ela está colocando que urbanização tem a ver com a questão turística. Né? O Cauã coloca que a urbanização também tem a ver com responsabilidade. A Raquel Silva, ela coloca um dado interessante. Ela afirma que a urbanização é o crescimento das cidades. E sobre a higienização, nós temos o Gabriel e o Vitor Hugo falando sobre o saneamento básico, a Vitória Maria falando sobre higienização e limpeza. É isso mesmo, professora Priscila? Nossos alunos estão corretos nas suas afirmações? Sim, essa é uma pergunta norteadora que a gente faz para a gente começar um debate sobre o que seria higienização, o que vocês compreendem sobre a urbanização. Estão todos corretos nesse chat que vocês responderam, que é saneamento básico, que é responsabilidade, que é limpeza. Tudo isso significa mesmo urbanização e higienização. São sinônimos, né? Aqui um aluno também respondeu, que eu estou vendo aqui, o Gabriel Luiz, que é o futuro. Será que é o futuro? A modernização e a higienização, a gente vai ver no decorrer da aula o que foi isso em 1900, qual foi a transformação na sociedade nesse período histórico, ok? Vamos para frente um pouquinho. Essa foto, alguém saberia me dizer aonde é essa foto? É só uma pergunta só para mim e para o professor aqui, o professor Carlos. Onde é essa foto? Onde ela foi tirada? Quando foi tirada? Vocês conhecem essa cidade, esse local, essa cidade, essa rua? Vocês conseguem reconhecer? Eu sei que ali tem uma legenda que facilita, né, a nossa conversa, mas é uma foto para a gente pensar um pouco, para a gente refletir. Essa aqui é a Avenida Paulista, em 1910. É uma foto da Avenida Paulista. Muitas pessoas conhecem a Avenida Paulista da TV, de jornal, de imagens que a gente vê, porque é uma avenida muito importante aqui no estado de São Paulo, que ela está sempre como um símbolo. Ela é um símbolo da modernidade, dos avanços, e ela sempre esteve presente em grandes momentos da história da cidade de São Paulo. Então, a gente sempre vê a imagem da Avenida Paulista. Essa daqui é uma imagem de 1910, da Avenida Paulista. Você pode ver que são poucas casas, ela está arborizada, ela é uma rua ampla, uma avenida ampla. Mesmo nesse período, ela já é uma avenida larga, ela já é uma avenida diferenciada. Lembrando que essa é uma foto de 1910. Em 1908, teve a primeira, como eu posso falar, asfalto na cidade de São Paulo foi na Avenida Paulista. Em 1908 foi a primeira tentativa de asfaltar uma rua. Foi na Avenida Paulista. Os primeiros bondes andaram primeiro na Avenida Paulista. Os primeiros carros, tudo foi primeiro na Avenida Paulista. Por que na Avenida Paulista? Aqui eu tenho uma foto da Avenida Paulista atualmente, que ela já tem uma mudança na sua urbanização, no seu formato. Ela já não tem mais as casas dos Barões do Café, ela já não aparece mais uma cidade pacata, ela já tem ali uma ciclofaixa, ela já tem prédios, ela já tem empresas, ela já tem carros, ônibus, luz elétrica, já está tudo presente ali, o que nós chamaríamos de urbanismo, de modernidade, de tecnologia. A gente tem isso tudo presente na Paulista atual. Essa é uma foto de 2015, não é uma foto nova, é uma foto de 2015, mas já tem bastante referências da nossa atual Paulista. É só uma indagação para vocês verem como era a Paulista, como está a Paulista atualmente. Aqui a gente vai fazer uma atividade de reflexão. Qual é a atividade de reflexão? Vocês viram ali o Bexiga, um bairro paulistano da cidade de São Paulo, Avenida Paulista, duas mudanças de território, duas mudanças urbanas nossas. Na cidade de vocês já viram alguma mudança assim? No bairro de vocês, vocês já viram falar que no bairro de vocês ele existe só há 10, 15, 20 anos, que ele tem menos de 100 anos, que ele era uma fazenda, um sítio, que agora começou a existir esse bairro, que eles são um bairro muito novo, muito jovem. A ideia é que vocês pensem nisso, se vocês já ouviram falar dessa transformação, sim ou não, dessa transformação urbana na sua vivência, no seu bairro, dessa transformação. E qual é esse bairro? Só escreva o nome do bairro ou o nome da cidade, não precisa colocar detalhes. Eu só gostaria de saber se vocês já perceberam, se vocês já viram. 2 minutinhos para responder isso no chat, tudo bem? E a gente volta a conversar.
Voltamos com a interação no chat, nossos alunos estão participando, muita participação, muita interação aqui no chat. E em relação à pergunta anterior da professora Priscila, muitos alunos afirmaram que conhecem a Avenida Paulista, muitos já foram à Avenida Paulista, mas eles não conhecem essa transformação urbana, histórica, que houve na cidade, por serem, né, estudantes muito novos. Mas em relação aqui sobre os bairros, o Heitor fala sobre o Rio Tietê. De fato, o Rio Tietê teve algumas transformações, inclusive existe todo um projeto de limpeza do Rio Tietê. Novo Osasco também. Eu lembro que numa foto antiga de Osasco, você vê a Antônia Gu, lá em cima, a Catedral de Santo Antônio, e aquelas ruas de terra, mato de um lado, mato de outro, e hoje nós estamos vendo um grande comércio que existe ali na região de Osasco. Sorocaba também, a Gabriele fala sobre o Sorocaba, Vinícius fala do Jardim Princesa também, sobre as transformações que houve no bairro. O Luan Giovanni está falando sobre Cruzeiro. Pedro Henrique conhece Rio Claro, as transformações urbanas que ocorreram em Rio Claro. A Adriana está falando sobre a cidade de Tiradentes. Então, nós temos muitas interações aqui no chat, os alunos estão falando sobre os bairros, talvez muitos já conheçam algumas transformações, as transformações mais novas de cada um desses bairros, nossos alunos já conseguem visualizar e perceber. A Stephanie fala dos comércios, das lojas, dos mercados. De fato, professora, nossos alunos estão inteirados aqui sobre as novas transformações urbanas que os seus bairros estão vivendo. Isso é muito importante, que os nossos estudantes eles estão utilizando a atitude historiadora dele, eles estão analisando, observando, problematizando essa mudança de pensamento, essa mudança visual, porque para eles é muito visual, né? Ali existia só casas, agora tem um prédio, um comércio, isso é muito visual para nossos alunos. A gente sabe que vocês estão muito presentes. Esse é um trabalho interessante, até para o professor de vocês estarem trabalhando com vocês como sugestão, pedir a história do bairro onde vocês estudam, a história do bairro onde vocês moram, da cidade onde vocês estão nos assistindo. Seria interessante vocês verificarem essa transformação urbana. Quando ocorreu? Quando começou essa transformação? Fazer uma pesquisa realmente sobre isso. Seria muito interessante esse trabalho. Mas vamos dar continuidade à nossa aula, né, professor Carlos? Para começar a nossa aula, eu vou colocar uma linha do tempo, que eu sou uma professora de história, adoro uma linha do tempo. Para começar a nossa linha do tempo de pensamento sobre a reforma urbana, a gente precisa pensar que tiveram alguns motivos, alguns acontecimentos que proporcionaram essa mudança urbana. Pensar que em 1888 foi assinado a Lei Áurea, onde libertou os escravizados. Esses escravizados que moravam muitos no campo, nas fazendas de café de São Paulo, muitos moravam em fazendas de açúcar, em outras localidades, foram libertos e não ficaram nessas fazendas, decidiram partir e ir para os centros urbanos, para São Paulo, para Rio de Janeiro. Então, houve um crescimento populacional enorme com essa população que foi até os centros urbanos. Além disso, a gente teve a revolta de Canudos, a gente teve algumas revoltas. Você conseguiria ler ali? Porque eu não consigo enxergar muito Nós bem. tivemos a revolta de Canudos, a revolta armada também, a Revolução Federalista. Essas foram revoluções que aconteceram no finalzinho do século XIX, começo do século XX. Algumas aconteceram na Bahia, outras no Rio Grande do Sul, outras aconteceram no Rio de Janeiro. E todas essas revoltas, essas movimentações que aconteceram, elas estavam contrárias ao governo centralizador que a República estava instalando naquele momento. Nós estamos falando aqui da Primeira República no Brasil e, portanto, esses movimentos que ocorreram, eles tiveram um caráter político, eles tiveram um caráter de luta contra os pressupostos do governo da Primeira República. Então,
nos nossos livros de história, no caderno do aluno, vocês podem estar lendo e buscando mais informações, porque isso é tema que cai no Saresp, é tema que cai também no Enem, embora vocês sejam estudantes do fundamental, mas estudar esses princípios da história nos faz conhecer, de fato, as nossas origens, a origem da política e do governo brasileiro. Sim. Teve uma pessoa aqui no chat, professor Carlos, que perguntou sobre a influência indígena nessa urbanização. Mais para frente eu vou falar da questão indígena, mas eu vou falar mais para frente quando a gente chegar perto da influência indígena, tudo bem? Eu não vou deixar de responder você, Camille, tá bom? Isso. Aqui eu vou fazer um contexto histórico para vocês. A gente já conversou um pouquinho sobre o contexto histórico, mas só fortalecendo essa ideia. São Paulo era uma grande produtora de café. Não sei se vocês se lembram dessa aula do professor, que era uma grande fornecedora de café, acaba de se transformar num grande poder econômico. Os grandes barões de café, eles começam a emergir, a ter mais poder econômico no Brasil. Então, eles deixam de ser uma cidade pacata, São Paulo, e começa a ser uma cidade com polo de grandes cafeterias, comércios, que antes, para esses barões terem esse tipo de vida, eles tinham que ir até a cidade do Rio de Janeiro, onde era a cidade que tinha esses tipos de passagens urbanas. Agora, em São Paulo, começa a ter cafetarias, começa a ter lugares que você possa comprar revistas, jornais. Eles começam a ter uma vida social. Então, esses barões do café, eles querem produzir uma cidade onde eles tenham grande crescimento, que eles não precisem se locomover até o Rio de Janeiro para ter essas coisas. Então, eles começam a colocar isso investimento na cidade de São Paulo. As transformações ocorreram por causa da abolição, mas também por causa da grande chegada dos imigrantes, dos espanhóis, dos italianos, dos japoneses. Todos vieram para São Paulo para trabalhar nas cafeicultura. Quer falar, Carlos? Lembrando que após a libertação dos escravos, existe uma mão de obra, existe uma exigência de mão de obra para o trabalho. Então, as grandes cidades, os grandes núcleos urbanos, eles começam a crescer como vilas operárias, porque muitos imigrantes começam a vir da Itália, de Portugal, e eles trazem um conhecimento técnico, principalmente da indústria têxtil, que já existia já na Europa desde o final do século XVIII. Então, dentro dos núcleos urbanos, a exigência da mão de obra, a exigência de um trabalho mais especializado, faz com que a cidade cresça de uma maneira urbana, ao ponto de ali no centro estarem alocados todos os recursos que tanto os operários como os barões de café, os donos das grandes indústrias, eles precisam. Nesse princípio de urbanização, nós vamos ter um êxodo do campo para a cidade. No campo, nós temos o trabalho dentro das roças de café, e na cidade nós vamos ter um trabalho mais especializado, e que isso vai exigir também a capacitação desses profissionais. Então, tudo ocorre para facilitar, né, a vida do grande barão de café, dos grandes homens que dominam o comércio de café, mas também para centralizar a atividade econômica ali no centro. Isso aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Sim. Nesse próximo slide, vocês vão verificar que tem uma imagem de uma Maria Fumaça, como chamam, ou de um trem. Muitas cidades aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, foram crescendo, aparecendo, desenvolvendo a partir das ferrovias. Com a instalação do São Paulo Railway, aqui em São Paulo, para fazer o escoamento do café de São Paulo a Santos, de Santos para São Paulo e os outros locais, foram sendo construídas pequenas cidades, vilas em volta dessas estações, em volta do trem. Muitas cidades, o professor até me lembrou que Osasco, né, foi feito dessa forma, que ele estava me lembrando isso, conversando comigo antes da gente entrar, que Osasco apareceu assim, com essas estações de Osasco.
Então, a cidade também surge assim. Muitas cidades onde vocês moram surgiram a partir da linha do trem. Quer falar alguma coisa, Carlos? Sim, Osasco ali predominava as cerâmicas do Antônio Agu, e ele chegou a trabalhar também na Estrada de Ferro Sorocabana. Então, conforme o desenvolvimento das indústrias em É. Osasco começa a acontecer, também começa a haver a oferta de empregos e a chegada de principalmente imigrantes italianos. Nós devemos lembrar que Osasco é o nome de uma cidadezinha pequena lá na Itália. Quando Antônio Agu chega na nossa grande cidade de Osasco hoje, e começa ali a se instalar, a trabalhar na estrada de ferro e a desenvolver a fábrica de cerâmica, também os imigrantes começam a chegar e começam a formar a pequena Vila Osasco. Tá? Então, esse fenômeno da urbanização em torno das fábricas, em torno da ferrovia, ela se espalha por São Paulo, pelo Rio de Janeiro e outras grandes cidades importantes também do nosso estado. Para a gente continuar, aqui a gente colocou um pequeno censo mostrando que a população do estado de São Paulo ela ampliou muito em poucas décadas. Começamos com 30 mil habitantes, acabamos com 820 mil habitantes, 22 mil habitantes. E na década de 30 a gente já tinha todos esses habitantes aqui na cidade de São Paulo. É um reflexo dessa mudança do campo para a cidade e das vindas dos estrangeiros aqui para São Paulo. Continuando a nossa aula, essas pessoas todas, essas 800 mil pessoas, essas 400 mil pessoas, onde moravam? Não tinha casas para essas pessoas todas. Elas começaram a habitar terrenos ali, por exemplo, na região do Bexiga, como eu mostrei, que de repente, em um boom de 30 anos, existiu mais de 50 ruas foram criadas. Muitas casas dessas eram cortiços, a gente chamava. São casas coloniais, simples, que em vez de morar uma pessoa só, que era uma casa feita para uma família, começou a ser subdividida e começou a morar 6, 7, 8 famílias nessa casa. Eles eram chamados de cortiços. Essas pessoas pagavam um aluguel para o dono do cortiço e elas moravam lá, nesse cortiço. Existiam ex-escravos, imigrantes, trabalhadores, todo tipo de pessoa morava. Como o professor Carlos lembrou, as vilas operárias eram uma segunda opção aqui em São Paulo. As vilas operárias começaram a crescer depois da industrialização. Por quê? Porque os cortiços estavam muito esgotados, estavam muito cheios, era muito caro viver. Então começou a se produzir as vilas operárias, para essas pessoas ficarem próximas ao seu emprego e também eles conviver só uma pessoa, 2 famílias no máximo na casa, não mais 10, 15 pessoas numa casa, ok? Vamos continuando, gente. Aqui, quando a gente fala do grande problema de morar num cortiço, desse problema social de higienização, seria por causa das epidemias. A gente está vendo muito bem isso hoje em dia, que muitas pessoas convivendo juntos, sem higienização, a gente tem esse problema. Como essas casas eram casas coloniais, elas não tinham saneamento básico. A pessoa que precisava pegar água, ela tinha que ir a uma fonte, recolher água e ir até a casa com o balde da água, por exemplo. Ou ela utilizou o banheiro e ela precisava jogar até o rio. Ela não tinha um saneamento básico, ela não tinha água encanada, ela não tinha esgoto encanado. Então, isso proliferava a doença. Então, tinha febre amarela, gripe espanhola, a gente teve em 1918 aqui em São Paulo, que foi devastadora. A gente teve a peste bubônica, a chamada bexiga, que na verdade é a varíola. Essas foram todas doenças que foram trazidas, boa parte, por causa dessa falta de higienização. Por quê? Porque elas não tinham, essas casas não eram preparadas para isso, elas não tinham esgoto, elas não tinham água encanada. As pessoas elas não estavam acostumadas a viver dessa forma. Eram 40 pessoas vivendo numa casa sem saneamento básico. Vamos continuar aqui para frente. Aqui eu tenho uma foto, eu queria que vocês dessem uma olhada. É uma foto também da região do Bexiga. Ela é uma foto que mostra, não dá para ver muito bem, mas essa parte branca que vocês estão vendo são roupas que foram lavadas. Eram lavadas roupas no córrego do Saracura,
que era um córrego muito importante, que ainda existe aqui em São Paulo, está encanado, mas ele ainda existe. Elas lavavam roupas lavadeiras e elas colocavam essas roupas para quarar, para ficar branquinha. E elas trabalhavam nos barões do café. Elas vendiam a força de trabalho dela lavando roupa. Isso era comum lá, essas casas de cortiço e na frente esse monte de roupa sendo quarada para os senhores do café. Tá bom? Vamos para frente um pouquinho. Aqui é foto de uma revista da época. Isso daqui é São Paulo Moderna. Era como se vendia. No mesmo período daquela foto, o que se vendia nas revistas, que São Paulo era assim. São Paulo era dessa forma, com os casarões, todo urbanizado, tudo limpo, tudo organizado. Não era bem assim. A gente sabe disso, que existiam os cortiços, que existiam as vilas operárias, que as pessoas viviam em condições diferentes. Mas o que se vendia nas revistas era essa São Paulo moderna. É o que se pretendia na urbanização na cidade de São Paulo. Aqui também uma outra foto de uma revista. É uma revista que mostra como se deveria se trajar na cidade de São Paulo. As mulheres deveriam se trajar com esse tipo de roupa, sair à rua para os passeios, às quintas, às quartas-feiras, com esse tipo de vestimenta. Nota-se que a boutique tem palavras em francês nessa matéria. Ela ficava na 15 de novembro, que era um endereço nobre, que você iria passear na 15 de novembro para escolher uma roupa. E a roupa era feita sob medida, você ia até lá, a pessoa media a sua roupa, você era uma costureira, ela fabricava essa roupa exclusivamente para você, nessa época. E se vendia essa ideia de que nós teríamos uma nobreza, que nós teríamos uma roupa europeia, vocês podem notar, com o calor que nós temos chapéu, touca, luva, casaco, era tudo representação europeia. Aqui, como eu estava falando da Europa, uma matéria de jornal, um chamado para venda de um loteamento. Vocês podem ver Jardim Europa. Aqui em São Paulo, quem é de São Paulo conhece, o Jardim Europa é um bairro que ele recebeu esse nome para se lembrar que aqui que era um bairro europeizado, que é um bairro que você pode encontrar a Europa nesse bairro. Por quê? Porque já tinha um começo de saneamento básico, já tinha um pouco de água encanada. Lembrando que Higienópolis foi o primeiro local que teve água encanada na cidade de São Paulo, depois da Paulista. A Paulista foi o primeiro, depois o bairro de Higienópolis. Por que Higienópolis? Por causa que tinha higiene lá, porque já tinha água encanada, você não precisava ir buscar água em lugar nenhum, você já tinha. Era como se vendia o terreno. Ele fica próximo, olha ali na imagem vocês podem ver, ele fica próximo à Paulista, na descrição fica 8 minutos da Paulista, e fica perto do Viaduto do Chá, que era o reduto boêmio da época, para você ter a boemia, participar do café, das conversas intelectuais, você ia até o Viaduto do Chá. Então, era importante colocar isso na mensagem para você vender esse terreno, esse lote de terreno. Então, as pessoas mais abastadas que conseguiam, elas compravam os terrenos pensando nisso, que eu vou morar num Jardim Europa, que fica próximo à Paulista e que ainda fica mais próximo ainda de você ir ao Centro Boêmio, para você passear num momento social. E, professora, Fale. o Kaique faz uma pergunta aqui, ele pergunta o seguinte, se existe cortiço? E a Juliana Fernanda, ela comenta, ela diz, mudou muito, e de fato mudou. Viu, o Kaique Alves, existe cortiços ainda, o que nós Região estamos do Brás. vendo, né, o que nós estamos vendo aqui são as contradições da urbanização, as contradições do desenvolvimento econômico, porque com a acumulação do capital, nós temos a riqueza de alguns, e a pobreza de muitos. Então, ainda existem lugares sem saneamento, ainda existem lugares onde as necessidades básicas, fisiológicas, ainda são descartadas em rios, ainda existem lugares que não tem banheiro dentro da própria casa, que o banheiro ainda é fora da casa. Então, ainda existem muitos lugares assim. E o que nós estamos vendo aqui é uma chamada, né, nós vimos lá na propaganda, o Bon Marché, o Bom Caminho, a venda da propaganda de São Paulo para que os imigrantes viessem trabalhar aqui, mas, por outro lado, até hoje nós temos os cortiços, as periferias, as favelas, os lugares com pouco saneamento básico. Isso é uma tristeza nós falarmos isso,
de uma cidade tão bonita e tão rica como São Paulo, como Rio de Janeiro, mas eles estão bem pertinho de nós. Lembrando que o nosso prefeito na época, que era o Washington Luiz, ele fez um processo de urbanização aqui em São Paulo, demolindo alguns cortiços, tirando alguns cortiços da região, meio que afastando esses moradores de cortiço da região central, ali de perto da Paulista, do Bexiga, e afastando cada vez mais eles para o interior, como seria o interior de São Paulo, onde não teria essa possibilidade. A Zona Sul, o extremo da Zona Leste, Osasco, toda essa região começou a receber essas pessoas que não tinham condições de viver nessa região que começou a ser elitizada, que eles não queriam mais. Região onde era a região desses cortiços? O Brás, o Bexiga, a Barra Funda, era onde tinha esses cortiços. Mas com o tempo foram sendo cada vez mais afastados e começaram a frequentar a Zona Leste, Cidade de Tiradentes, a Zona Sul, Parelheiros, Santo Amaro, que era outro município na época, não era parte da cidade de São Paulo, Santo Amaro era uma outra cidade na época. Eles começaram a migrar para outros locais, porque foram sendo afastados cada vez mais do centro. Agora vamos avançar um pouquinho, agora a gente vai falar um pouquinho do Rio de Janeiro, tá bom? O Rio de Janeiro, igual São Paulo, também trabalhava muito com a riqueza do café, também teve um grande crescimento urbano em pouco tempo, pelos mesmos motivos, os ex-escravos que foram libertos, os imigrantes que chegaram, o pessoal que lutou na guerra de Canudos, que veio do Nordeste para o Rio de Janeiro. Essas pessoas também precisavam de moradia, igual em São Paulo. Essas pessoas também participaram de um processo de urbanização. Quem organizou esse processo de urbanização no Rio de Janeiro? O Rodrigues Alves, vocês estão vendo aí, era o presidente. Ele fez uma tríplice, né? Processo de urbanização, que a gente chama. Ele colocou o Oswaldo Cruz para fazer a parte do saneamento. A gente trabalhou isso na Revolta da Vacina. Vocês já devem ter estudado um pouquinho sobre isso, sobre a Revolta da Vacina. Teve a reforma urbana com Pereira Passos, que é o que a gente vai ver agora. E teve a do Lauro, que faz a reforma dos portos, que ele trocou o formato dos portos no Rio de Janeiro. Hein? Foram as 3 mudanças. Qual que era a ideia dele? A cidade do Rio de Janeiro ela era muito parecida com Paris, segundo a visão dele. Ela precisava de uma mudança. Como em Paris, alguns anos antes, uns 20 anos antes, eles conseguiram fazer a urbanização, demolindo os cortiços, demolindo as casas e fazendo essas grandes vias, eles decidiram fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro. Ele decidiu limpar esses cortiços, tirar esses cortiços do centro, abrir grandes ruas, grandes avenidas, e ele decidiu fazendo isso começando por alguns cortiços muito famosos. Esse daqui é um cortiço muito famoso, só que não é desse período de demolição, ele é anterior. Só que ele ficou muito conhecido porque chegou a morar 4.000 pessoas nesse cortiço. Muitos cortiços levavam o nome dele, mas não era ele, o Cabeça de Porco. Ele foi um cortiço muito grande que existiu na cidade do Rio de Janeiro, ele ficava próximo à Avenida Central do Brasil. Tinha 4.000 pessoas moravam nesse cortiço. Em um dia, eles demoliram o cortiço inteiro. Eles resistiram o máximo que puderam, só que acabou sendo demolido, e em um dia eles demoliram o cortiço inteirinho. Esse cortiço levava o nome de Cabeça de Porco, porque no início, nas casas dos barões, existiam aquele leão, no início da casa, na frente da casa, marcando que ali existia um nobre, um aristocrata. E lá na Cabeça do Porco, eles começaram a colocar uma cabeça de porco ali morta na frente, e com o tempo virou argila, eles fizeram de argila, mas no começo era cabeça de porco mesmo, morto na frente do cortiço, para marcar que ali existiam os pobres. Aqui para frente, só um pouquinho, essa próxima imagem. Essa é uma imagem da Revista Ilustrada, falando que em um dia a Cabeça de Porco morreu em um dia. É uma sátira que eles fizeram sobre a morte do cortiço Cabeça de Porco. Aqui uma foto de um cortiço, como funcionaria um cortiço no Rio de Janeiro. E ali em cima, você poderia ler, professor Carlos, por favor? Diz assim: quero isto limpo, bramava furioso. Está pior que um chiqueiro de porcos. A pré
Tomara que a febre amarela os lamba a todos. Maldita raça de carcamanos, hão de trazer-me isto asseado, ou vai tudo para o olho da rua. Aqui mando eu. Esse é um trecho do livro O Cortiço. Eu recomendo que vocês leiam, vocês vão provavelmente ler quando estiverem no ensino médio, a professora de português vai pedir. Eu vou agradecer vocês hoje pela nossa aula. Na próxima aula a gente vai fazer as atividades dessa aula. Hoje a gente só fez uma conversa sobre o cortiço, sobre essa urbanização. Na próxima aula que a gente vai ter, provavelmente na semana que vem, se tudo funcionar corretamente, semana que vem eu e o professor Carlos voltamos e nós vamos fazer as atividades dessa aula. Tudo bem, gente? Obrigada pela participação de todos no chat. Os nossos alunos aqui, o João Pedro, para nós finalizarmos a nossa aula, o João Pedro comentou que a aula estava divertida. O Nicolas Ramos também comentou que a aula estava top. O Andrei Almeida nos fala que a aula estava bem interessante. E o Manuel Pereira pergunta, como muda tudo isso, participando da vida da cidade? Muito obrigado pela participação de vocês. Voltamos na próxima semana.